o som do chuveiro cessou. O vapor preencheu o banheiro, embaçando o espelho à minha frente. Passei a mão pelo vidro e encarei meu próprio reflexo. Um rosto que eu conhecia, mas que já não parecia meu. 30 anos de casamento deixam cicatrizes invisíveis. Não eram as rugas ou os fios brancos que me preocupavam. Era a ausência de fogo no meu olhar. Me virei e olhei para Tomás. Ele ainda era um homem atraente. Alto, com os cabelos grisalhos que lhe davam um ar distinto. Sua pele dourada pelo sol de Cascais, o corpo forte de quem passou a vida praticando vela. Mas ele já não me via. Enrolou-se na toalha e passou por mim sem sequer me olhar. Secou os cabelos, vestiu seu pijama e saiu do banheiro. Tudo sem dizer uma única palavra. Eu, por outro lado, permaneci ali. Me observando. Me perguntando quando comecei a me sentir invisível para o homem que um dia me devorava com os olhos. Jantamos em silêncio. A televisão tocava ao fundo, um jogo de futebol que Tomás nem parecia realmente interessado em assistir. Seus olhos iam e vinham entre a tela e o celular. Eu girava minha taça de vinho entre os dedos, tentando encontrar as palavras certas. Você se lembra de quando costumávamos sair às sextas à noite? Perguntei, tentando soar casual. Ele levantou os olhos e sorriu de leve. Claro. Quando éramos mais jovens e não dormíamos antes das 10. Sua risada foi breve, sem maldade, mas me machucou. Não acho que seja só a idade, murmurei. Ele franziu a testa, como se só agora percebesse que havia algo mais por trás das minhas palavras. O que você quer dizer? Mordi os lábios. Como dizer sem parecer desesperada? Não sei, tomei um gole de vinho e abaixei o olhar, às vezes sinto que não estamos mais juntos. Só, compartilhamos o mesmo espaço. Houve um silêncio desconfortável. Tomás se recostou na cadeira e passou a mão pela barba. Isso é normal, não é? Disse, por fim. Depois de tantos anos, as coisas mudam. As coisas mudam. Claro que mudam. Mas não deveriam se apagar. 2 dias depois, encontrei Catarina em uma esplanada no bairro Alto. Como sempre, estava impecável. Vestido justo, lábios pintados de vermelho, uma taça de vinho na mão. Eu, por outro lado, sentia minha pele opaca. Você está pensativa, disse ela, me observando com aqueles olhos afiados. Suspirei e brinquei com o guardanapo sobre a mesa. É o Tomás. O que tem ele? Bebi um gole da minha taça antes de soltar a verdade. Não ficamos juntos há meses. Catarina piscou, surpresa. Meses? Nem um beijo de verdade. Nem um carinho. Nada. Ela pousou a taça na mesa e cruzou as pernas. E o que você fez para mudar isso? Senti um aperto no peito. Não sei. Tentei algumas coisas. Perfume novo, roupas diferentes. Mas é como se ele nem percebesse. Catarina me estudou por um momento antes de se inclinar para mim. Você se acomodou. Abri a boca, mas não encontrei resposta. Olha, querida. Eu passei por isso com Ricardo. Me sentia como um móvel da casa, como se minha presença não tivesse importância. Até que entendi uma coisa muito simples: ninguém reacende o fogo se você mesma não atiçar as chamas primeiro. Meu peito apertou. O que você fez? Catarina sorriu, um sorriso lento, perigoso. Surpreendi ele. Fiz algo que ele nunca esperaria de mim. Minhas mãos se apertaram sobre a mesa. E funcionou. Ricardo agora não consegue tirar as mãos de mim. Suas palavras pairaram no ar.
Senti meu mundo girar. Será que era mesmo tão simples assim? Aquela noite, de pé diante do espelho, me observei com novos olhos. O conselho de Catarina ecoava na minha cabeça. Surpreenda-o. Eu não podia ficar esperando. Precisava fazer com que ele me visse de novo. Tomei uma decisão. Na manhã seguinte, enquanto Tomás estava fora, saí de casa e fui até o centro de Lisboa. Caminhei pelas calçadas de pedra da Avenida da Liberdade, sentindo o sol da tarde aquecer minha pele. Meus olhos pousaram numa boutique elegante. Entrei. Estou procurando algo especial, disse com firmeza. A vendedora me analisou de cima a baixo e sorriu com cumplicidade. Venha comigo. Ela me levou até o fundo da loja, onde tecidos de seda e renda dominavam o ambiente. Deslizei os dedos pelas peças, sentindo a delicadeza dos materiais. Qual deles faria com que Tomás me olhasse como antes? E então, encontrei um corpete de renda preta com transparências, cinta-liga de seda e um perfume de baunilha e âmbar. Ao sair da loja, meu coração batia acelerado. Mas ainda faltava o mais importante. Naquela noite, depois do jantar, subi para o quarto e me sentei na cama. Peguei um pedaço de papel e, segurando a caneta entre os dedos, escrevi. Hoje à noite, você não dorme em casa. Te espero no Hotel Palácio Imperial, quarto 208. Não faça perguntas. Apenas venha. Dobrei o bilhete com cuidado e o deixei sobre o travesseiro dele. Antes de apagar a luz, olhei para o espelho uma última vez. Seria suficiente para que ele me enxergasse de novo? Me sentei na beira da cama, segurando o bilhete entre os dedos. Será que estou indo longe demais? As dúvidas começaram a corroer minha segurança. Olhei o relógio. 20h45, Tomás já deveria ter chegado do clube náutico há meia hora. Será que ele já tinha encontrado a nota? Meu coração batia forte. Era a primeira vez em anos que eu o esperava com aquela mesma antecipação de quando éramos jovens, quando corria até o espelho antes dele tocar a campainha para me certificar de que meu cabelo estava impecável, de que meus lábios estavam perfeitamente pintados. Mas desta vez era diferente. Eu não era mais uma garota ansiosa para impressionar um homem. Eu era uma mulher decidida a recuperar o que era meu. Me levantei e caminhei até o armário. Abri a sacola da boutique e tirei o corpete preto. O tecido deslizou entre meus dedos como um segredo perigoso. Coloquei a peça sobre a cama, ao lado das meias de seda e da cinta-liga. Meu reflexo no espelho me encarava com uma mistura de medo e excitação. Não há mais volta. Respirei fundo e comecei a me vestir. A primeira peça foi a cinta-liga. Ajustou-se à minha cintura como uma segunda pele, moldando minhas curvas de um jeito que eu não via há muito tempo. Depois, as meias. O toque da seda contra minha pele arrepiou cada centímetro do meu corpo. Em seguida, o corpete. Levei alguns minutos para ajustá-lo, mas quando terminei e me virei para o espelho, encontrei alguém que não via há anos. Meu peito subia e descia a cada respiração, minha postura estava ereta, minhas pernas longas e elegantes sob as meias negras. Passei as mãos pelo cabelo, deixando-o solto e levemente bagunçado. Dei um passo para trás. Era essa a mulher que Tomás tinha esquecido? Ou pior, era essa a mulher que eu mesma tinha esquecido? O telefone tocou. Meu coração disparou. Me aproximei da mesa de cabeceira e vi o nome dele na tela. Tomás. Ele tinha encontrado a nota. Respirei fundo e atendi. Alô? Houve um silêncio na linha. Eu podia sentir a confusão dele do outro lado.
Você está no Hotel Palácio Imperial? A voz dele soava mais rouca que o normal. Um tom que eu não ouvia há anos. Sim, respondi suavemente. Outro silêncio. Por quê? Fechei os olhos. Eu sabia que esse era o momento de decidir. Eu poderia hesitar, rir e dizer que era uma brincadeira, que podíamos esquecer. Ou eu poderia continuar o jogo. Venha e descubra, sussurrei. Minha própria voz me surpreendeu. Firme. Sedutora. Segura. Ouvi a respiração dele do outro lado da linha, longa e pesada. Chego em 20 minutos. Ele desligou. Fiquei ali, com o telefone na mão e o peito subindo e descendo rapidamente. Ele estava vindo. O tempo passou de um jeito estranho. Lento e rápido ao mesmo tempo. Acendi algumas velas. Apaguei a luz principal, deixando apenas o abajur da mesa de cabeceira aceso, projetando sombras suaves nas paredes do quarto. Servi uma taça de vinho e me sentei na beira da cama. Cada ruído no corredor me fazia prender a respiração. Até que ouvi o som inconfundível de passos parando do outro lado da porta. Um segundo de pausa. Então, 3 batidas leves contra a madeira. Me levantei devagar, tomei um último gole de vinho e caminhei até a porta. Abri. E lá estava ele. Tomás ficou parado no umbral, congelado no tempo. Seus olhos deslizaram lentamente pelo meu corpo, absorvendo cada detalhe, a maneira como o corpete moldava minha cintura, as meias presas pela cinta-liga, meus lábios entreabertos. Pela primeira vez em anos, vi desejo no olhar dele. O silêncio entre nós era denso, carregado de eletricidade. Vai entrar? Perguntei suavemente. Ele engoliu seco e cruzou a porta sem dizer nada. Fechei atrás dele com um clique suave. Tomás se virou para mim. O que é isso? Eu podia sentir a tensão na voz dele. Desejo, mas também confusão. Dei um passo à frente, saboreando a forma como sua respiração ficou mais pesada. Um lembrete, murmurei. Os olhos dele escureceram. Do quê? Sorri devagar. De quem eu sou. O silêncio voltou. 1 segundo. 2. 3. E então, ele deu o primeiro passo na minha direção. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Tomás estava diante de mim, a porta fechada às suas costas. Eu sentia seu olhar deslizando sobre mim, absorvendo cada detalhe, como se tentasse decifrar algo. Seus lábios se entreabriram levemente, como se quisesse dizer algo, mas ele hesitou. Eu também permaneci calada. Não queria apressar o momento. Porque, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava me ignorando. Ele estava me vendo. E estava sentindo. A tensão entre nós crescia a cada segundo. Uma batalha silenciosa. Eu queria que ele desse o próximo passo. Mas não facilitaria para ele. Não vai dizer nada? Provoquei, minha voz baixa, suave. Os olhos dele se estreitaram levemente. Não sei o que dizer, respondeu, a voz rouca, carregada de algo contido. Sorri de leve e dei mais um passo, diminuindo ainda mais a distância entre nós. Então não diga nada. Estendi a mão e deslizei os dedos sobre a lapela do paletó dele. O corpo de Tomás ficou tenso, sutilmente, mas o suficiente para que eu percebesse. Ele não recuou. Meus dedos seguiram lentamente até os botões da camisa, sem pressa. Sentiu minha falta? Perguntei em um sussurro. Vi sua mandíbula se contrair. Não sei se essa é a palavra. Então me diga qual é.
Esperei, os olhos fixos nos dele. Mas, em vez de responder, ele fez algo que me pegou de surpresa. Tomou meu pulso com delicadeza e me virou lentamente, me fazendo dar as costas para ele. Senti sua respiração perto do meu ouvido. O que você está tentando com tudo isso? Sua voz era profunda, carregada com um tom perigoso que fez um arrepio percorrer minha pele. Mas não era medo que eu sentia. Era expectativa. Virei o rosto levemente para ele. Não quero que continuemos vivendo como estranhos. Senti o calor da respiração dele contra meu pescoço. E isso, te parece a melhor forma de consertar as coisas? Sorri. Me diz você se está funcionando. O aperto de Tomás no meu pulso se intensificou levemente. Apenas o suficiente para me fazer perceber que ele estava no controle. Você sempre foi esperta demais para o seu próprio bem, sussurrou contra minha pele. A voz dele me envolveu. Era o tom que eu lembrava dos primeiros anos, quando a simples presença um do outro era suficiente para incendiar tudo. Eu não me movi. Não falei. Apenas esperei. E ele tomou a decisão. Os lábios dele roçaram meu pescoço, um toque leve, quase inexistente. Um arrepio percorreu minha pele. Anos de silêncio, de noites frias, de ausência, e tudo desapareceu em um único segundo. Ele me virou para encará-lo, os movimentos lentos, seguros. Seus olhos me prenderam. E então, me beijou. Não foi um beijo apressado, nem hesitante. Foi profundo, reivindicador. Como se ele estivesse experimentando algo que achava ter perdido. Senti sua mão em minha cintura, firme, mas sem me apressar. Me dando espaço para decidir. Mas eu já tinha decidido. Agarrei sua camisa e o puxei para mais perto. E ele entendeu. Não sei quanto tempo passou. Só sei que, quando nos afastamos, nossas respirações estavam ofegantes, e meu coração martelava no peito. Tomás me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Isso não é um jogo, certo? Disse baixo. Neguei lentamente. Não. Silêncio. Os dedos dele deslizaram pelo meu braço, descendo até meu pulso. Um toque leve, mas carregado de intenção. Então, me diga como quer continuar. Era a pergunta que eu não esperava. Porque até aquele momento, eu tinha o controle. Mas agora, ele estava pronto para jogar. A pergunta dele ainda pairava no ar. Me diga como quer continuar. Até aquele instante, eu estava no comando. Eu o provoquei, eu o trouxe até aqui, eu iniciei o jogo. Mas agora, no jeito que Tomás me olhava, percebi que algo havia mudado. Não era apenas desejo. Era decisão. E, pela primeira vez em muito tempo, senti um arrepio de antecipação. Quero que esqueçamos quem fomos nos últimos anos, respondi, minha voz firme. Quero que lembremos como era antes. Tomás me estudou em silêncio. Antes, repetiu com um aceno leve. Quando costumávamos desafiar um ao outro. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. Eu soube, naquele instante, que ele havia compreendido. E isso me excitou ainda mais. Tomás se aproximou lentamente. Sua mão subiu até minha mandíbula e segurou meu rosto com firmeza calculada, mantendo-me exatamente onde ele queria. Tem certeza de que quer isso? Murmurou. Meus lábios se entreabriram. Sim. Os olhos dele se fixaram nos meus, buscando qualquer vestígio de hesitação. Mas ele não encontrou. Um sorriso surgiu em seus lábios. Aquele sorriso confiante, másculo, que costumava me incendiar anos atrás. Então,
Obedeça. Não tive tempo de reagir. A outra mão dele deslizou pelas minhas costas, traçando um caminho lento com a ponta dos dedos. Deu um passo para trás, ordenou suavemente. Não era um pedido. Era uma instrução. Meu coração martelou contra o peito. Obedeci. Mais um. Dei outro passo, até sentir minhas pernas tocarem a beira da cama. Meus lábios estavam secos. Eu sabia o que ele estava fazendo. Tomando o controle. E eu estava disposta a deixar. Tomás deslizou os dedos pela amarração do corpete e começou a afrouxá-lo, seus movimentos lentos, calculados. Ele não tinha pressa. Gosta de sentir que sou eu quem decide? Sussurrou, os lábios a milímetros do meu ouvido. O calor da respiração dele percorreu minha pele. Minha respiração ficou descompassada. Não respondi. Mas meu corpo fez isso por mim. Seus lábios desenharam um sorriso contra meu pescoço. Foi o que imaginei. Não soube quanto tempo ficamos assim. O tempo deixou de existir. Só lembro da sensação de ser guiada, conduzida, tomada com aquela segurança que eu tinha esquecido que Tomás possuía. E eu me entreguei à sensação. Porque, depois de tantos anos de ausência, tudo o que eu queria era me sentir desejada. E Tomás? Tomás estava se certificando de que eu nunca mais duvidaria disso. O ar estava denso. O quarto cheirava a vinho, a pele quente e a desejo saciado. Tomás estava deitado na cama, me observando com aquele mesmo fogo no olhar que tinha quando éramos jovens. Eu me sentia diferente. Como se algo tivesse despertado dentro de mim. Ele estendeu a mão e passou um dedo pela curva do meu ombro. Eu não sabia que ainda tínhamos isso dentro de nós. Sorri de leve. Você só precisava se lembrar. A expressão dele mudou. Tornou-se mais intensa. Talvez. Ou talvez, a mão dele desceu até meu pulso, envolvendo-o com a mesma firmeza de antes. Só precisávamos de algo mais. Eu o encarei, sem entender completamente. Algo mais? Tomás ficou em silêncio por um instante e, então, sorriu daquele jeito dele. Me deixa te surpreender na próxima vez. As palavras de Tomás continuavam ecoando na minha mente. Me deixa te surpreender na próxima vez. Eu tinha sido a responsável por reacender a chama. Eu tomei a iniciativa. Mas agora, ele estava levando o jogo para um nível completamente novo. E o pior, ou o melhor, era que eu gostava de não saber o que viria a seguir. Dias depois, recebi uma mensagem dele. Nos encontramos esta noite. Hotel Imperial, quarto 316. Não chegue antes das 22 horas. Mordi o lábio, sentindo uma onda de expectativa percorrer meu corpo. Não perguntei nada. Não tentei adivinhar. Apenas aceitei o jogo. Quando cheguei ao hotel, meu coração batia forte. O corredor estava silencioso. O tapete macio abafava o som dos meus passos enquanto eu me aproximava da porta. Toquei suavemente. A maçaneta girou. E então, eu o vi. Tomás estava de pé, vestido com uma camisa desabotoada e um copo de uísque na mão. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, segurando uma taça de vinho, estava Ricardo. Seu melhor amigo. Meu estômago se contraiu. Tomás me olhou com calma, um leve sorriso no canto dos lábios. Entra. Não foi uma ordem. Foi um convite. Meu corpo se enrijeceu. Eu sabia o que ele estava insinuando. E a pergunta era, eu me atreveria?
Entrei com passos lentos, sentindo os olhares dos dois sobre mim. Ricardo, mais alto que Tomás, com os cabelos grisalhos e um sorriso tranquilo, me observava sem pressa, sem desconforto. Você sabe que sempre te achei fascinante, disse ele, num tom baixo, quase sedutor. Meu rosto esquentou. Tomás pousou o copo sobre a mesa e se aproximou de mim. Sua mão pousou firme na minha cintura. Achei que você gostaria de experimentar algo novo. Meus lábios se entreabriram. Meu primeiro instinto foi dizer não. Mas meu corpo dizia outra coisa. Por que o perigo sempre parece tão bom? Não sei quanto tempo passou. Só sei que, em algum momento, parei de pensar e comecei a sentir. Não era só o desejo. Era a adrenalina do desconhecido. Tomás sussurrava no meu ouvido, guiando-me. Ricardo se mantinha próximo, atento. Era uma dança perigosa. E eu, pela primeira vez na minha vida, me permiti ser levada completamente. A madrugada já começava a clarear quando finalmente o silêncio tomou conta do quarto. Meu corpo ainda tremia, minha pele quente, minha mente tentando processar tudo o que tinha acontecido. Tomás estava deitado ao meu lado, os olhos semicerrados. Você faria de novo? Não respondi imediatamente. Olhei para Ricardo, que sorria com aquela expressão satisfeita de quem compartilha um segredo inconfessável. Fechei os olhos. Sorri. Talvez. E então, soube que nada voltaria a ser como antes. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.